Os três campos de batalha. Francis Frangipane. Parte 1. Tema: o campo de batalha da mente. Certamente você se lembra de que o lugar em que Jesus foi crucificado chama-se Gólgota, que significa lugar da caveira. Para sermos eficientes em nossa guerra espiritual, o primeiro campo de conflito em que precisamos aprender a guerrear é o campo de batalha da mente, isto é, o lugar da caveira. Isso porque o território do pensamento não crucificado é a cabeça de ponte do assalto satânico em nossa vida. Para derrotar o diabo, precisamos ser renovados no espírito de nossa mente. Capítulo de número 1. Título: o domínio de Satanás, o reino das trevas. Muitos cristãos discutem se o diabo está na terra ou no inferno. Pode habitar no cristão ou apenas no mundo. O fato é que o diabo está nas trevas. Onde houver trevas espirituais, aí estará o diabo. Subtítulo: o preparo para a guerra espiritual. Para muitos, a expressão guerra espiritual indica algo novo, mas não necessariamente um aspecto bem-vindo da experiência cristã. A ideia de enfrentar espíritos malignos numa batalha é um conceito inquietante, principalmente porque viemos para Jesus como ovelhas perdidas e não como guerreiros. Talvez alguns de nós jamais iniciem uma guerra espiritual, mas todos temos que ter a consciência de encarar o fato de que o diabo iniciou uma guerra contra nós. Logo, é essencial para nosso bem-estar saber discernir as áreas de nossa natureza que estão desprotegidas e abertas ao ataque satânico. Judas diz: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas, verso 6. Quando Satanás se rebelou contra Deus, foi submetido ao castigo eterno, naquilo que a Bíblia chama de abismo ou cadeias de trevas. Essas trevas não significam simplesmente regiões sem luz ou áreas desprovidas de luz visível. A escuridão eterna a que se refere essa passagem é essencialmente escuridão moral, que finalmente degenera para escuridão em sentido literal. Sua causa, entretanto, não é simplesmente a ausência de luz, e sim a ausência de Deus, que é a luz. É imprescindível reconhecer que essa escuridão, para onde Satanás foi banido, não se limita às regiões exteriores à humanidade, diferentemente daqueles que não conhecem a Jesus. Nós, porém, fomos libertos da autoridade ou do domínio das trevas. Colossenses 1, verso 13. Se somos nascidos da luz, não somos presos da armadilha das trevas. Se, porém, toleramos as trevas pela tolerância do pecado, ficamos vulneráveis ao ataque satânico, pois onde há desobediência teimosa à palavra de Deus, a escuridão espiritual é potencial para a atividade demoníaca. Por isso, Jesus advertiu: portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Lucas capítulo 11, verso 35. Existe uma luz em você. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios capítulo 20, verso 27. Seu espírito, iluminado pelo Espírito de Cristo, é, portanto, a lâmpada do Senhor, por meio da qual ele lhe sonda o coração. E há de fato um brilho sagrado que envolve o verdadeiro cristão cheio do Espírito. Quando, porém, você abriga o pecado, a luz que está em você são trevas. Satanás tem acesso legal, dado por Deus, para morar no domínio da escuridão.
Devemos entender este ponto. O diabo pode circular por qualquer área das trevas, mesmo na escuridão que ainda existe no coração de um cristão. Subtítulo: A peneira de Deus. Quando Pedro negou a Jesus, foi um exemplo de que Satanás tem acesso ao lado carnal da natureza humana. Fica evidente que Pedro caiu. O que não enxergamos prontamente, entretanto, é que se passou no mundo invisível do Espírito. Jesus predisse com precisão que Pedro o negaria 3 vezes. Qualquer pessoa que observasse as atitudes de Pedro naquela noite teria simplesmente concluído que a negação foi uma manifestação de medo. Mas Pedro não possuía uma natureza medrosa. Era o discípulo que poucas horas antes brandiu a espada contra a multidão que viera prender Jesus. Não o temor humano não levou Pedro a negar Jesus. A negação de Pedro foi induzida por Satanás. Jesus tinha advertido o apóstolo Simão: Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Nos bastidores, Satanás havia pedido e recebido permissão para peneirar Pedro como trigo. Satanás tinha acesso a uma área escura no coração de Pedro. Como Satanás provocou a queda de Pedro? Depois de fazer a refeição da Páscoa, Jesus contou a seus discípulos que um deles o trairia. As Escrituras prosseguem. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Lucas capítulo 22, versículo 23. Foi um momento sombrio. Contudo, lemos que nessa hora terrível surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Lucas 22, o verso 24. Passaram de uma atitude de choque e espanto para a discussão de qual deles seria o maior. Evidentemente, Pedro, o que caminhou sobre a água, que também era mais corajoso e franco dos apóstolos, prevaleceu. Podemos imaginar que o alto conceito de Pedro entre os discípulos o levou a sentir-se superior em relação aos outros, sentimento que foi estimulado por Satanás a transformar-se em atitude de presunção e vanglória. Pedro, exaltado pelo orgulho, estava sendo preparado para a queda. O orgulho, diz as Escrituras, vem antes da destruição. Provérbios 16, verso 18. A soberba causa a queda de Satanás, e foi também a mesma escuridão que Satanás usou para causar a queda de Pedro. Por experiência própria, Lúcifer conhecia bem o julgamento de Deus sobre a soberba religiosa e a cobiça. Satanás não tinha direito de atacar e destruir Pedro indiscriminadamente. Teve de conseguir a permissão do Senhor de Pedro antes de invadir contra o apóstolo. O fato é que o diabo pediu permissão e recebeu. Subtítulo: Sujeite-se a Deus. O próprio pecado de Pedro foi usado como armadilha de Satanás para a queda do apóstolo. Antes de iniciar a guerra, temos de reconhecer que as áreas que escondemos na escuridão são as mesmas áreas de nossa futura derrota. Na maioria das vezes, as batalhas que enfrentamos não cessam até que descobramos a escuridão que está dentro de nós. Nos arrependemos dela. Para sermos eficientes na batalha espiritual, temos de ter discernimento do que há em nosso coração. Caminhando humildemente com o nosso Deus, nossa primeira ação deve ser submeter-se a Deus. Então, à medida que resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4, verso 7. A boa notícia para Pedro e para nós
é que Satanás nunca pedirá permissão para destruir os santos, e ele está limitado a peneirá-lo como trigo. Existe trigo dentro de cada um de nós. O objetivo desse tipo de ataque satânico, autorizado por vontade permissória de Deus, é limpar a alma do orgulho e produzir brandura e transparência em nossa vida. Pode ser terrível, mas Deus usa isto para operar para o bem. Nossa natureza exterior precisa morrer, assim como a casca, para facilitar o despontar da natureza de trigo presente no homem da nova criação. Tanto a casca quanto a palha foram necessárias, fornecendo-nos proteção contra as dores desta vida. Mas, antes de Deus nos usar verdadeiramente de uma forma ou de outra, passaremos por um tempo de peneiramento. A casca de Pedro, sua natureza externa, era presunçosa e vaidosa. Seus sucessos iniciais o tinham tornado ambicioso, egocêntrico. Deus não pode confiar seu reino a alguém que não tenha tido o orgulho quebrantado, porque o orgulho é a couraça da própria escuridão. Por isso, quando Satanás pediu permissão para atacar Pedro, Jesus, com sabedoria, deve ter dito: você pode peneirá-lo, mas não destruí-lo. A guerra contra Pedro foi devastadora, mas limitada. Serviu ao propósito de Deus. Pedro ignora as áreas de escuridão em seu interior e sua ignorância o deixou exposto ao ataque. Mas o Senhor pergunta a cada um de nós: você sabe as áreas em que é vulnerável ao ataque satânico? Jesus não nos deixa ignorantes de nossas necessidades. Na verdade, quando ele revela o pecado de nosso coração, é para destruir as obras do diabo. Devemos compreender que a maior defesa que podemos ter contra o diabo é manter o coração sincero diante de Deus. Quando o Espírito Santo mostra uma área que precisa de arrependimento, devemos superar o instinto de defesa. Precisamos silenciar o pequeno advogado que sai de um local escuro de nossa mente para nos defender. Meu cliente não é tão ruim, seu advogado o defenderá até o dia de sua morte. E se lhe der ouvidos, nunca verá o que está errado, nem enfrentará o que precisa ser mudado. Se quiser vencer na guerra espiritual, seus instintos e autopresunção devem ser submetidos ao Senhor Jesus, porque só Cristo é o nosso verdadeiro advogado. Não podemos entrar numa batalha espiritual sem adotar esse conhecimento. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Esse versículo é muito importante. Se Deus se opõe ao soberbo, e nós somos soberbos demais para nos humilharmos e confessar que estamos errados, então Deus se opõe a nós. Tiago continua no verso 7: portanto, submeteis-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando lemos esses versículos, por si só, ele nos parece monumental em relação à guerra espiritual. Portanto, é no contexto de arrependimento, da humildade e do coração limpo que percebemos Satanás fugindo de nós. Precisamos ir além da vaga submissão a Deus. Temos de sujeitar-lhes a área exata de nossa batalha pessoal. Quando nos colocamos contra o poder do diabo, temos de fazer isso com o coração submisso a Jesus. Existe um preceito recorrente ao longo deste livro. É de vital importância para alcançar sucesso na guerra espiritual que você o conheça, entenda e aplique. Este princípio é: a vitória começa com o nome de Jesus em seus lábios, mas não será consumada enquanto a natureza de Jesus não estiver em seu coração. Essa regra se aplica a toda faceta de guerra espiritual. Na verdade, Satanás será autorizado a investir contra seu ponto fraco,
até que você compreenda que a única resposta de Deus é você se tornar semelhante a Cristo, quando você começa a se apropriar, não somente no nome de Jesus, mas também de sua natureza, o adversário se retira. Satanás não continuará assaltando-se às circunstâncias que ele arquitetou para o destruir, estiver trabalhando para aperfeiçoar você. A consequência da experiência de Pedro foi que depois do Pentecoste, quando Deus o usou para curar um coxo, um novo Pedro humilde falou à multidão: israelitas, porque isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito a este homem andar pelo nosso próprio poder ou piedade? Atos capítulo 3, verso 12. A vitória de Pedro sobre o orgulho e o diabo começou com o nome de Jesus em seus lábios e foi consumado com a natureza de Jesus em seu coração. A escuridão de Pedro foi banida pela luz e seu orgulho submetido por Cristo.